Bem-vindos a mais um podcast Destaque Show. E hoje em destaque aqui um convidado muito especial, o professor Samuel Reis. Professor, muito obrigado e seja bem-vindo a este podcast. Eu que agradeço e estou à disposição para as dúvidas, questionamentos que porventura tiver. Brigadão. E a gente vai bater um papo aqui muito interessante, muito pertinente em relação à educação e os desafios, né, da educação. A gente tem visto isso daí. Lamentavelmente, o nosso país, né, tem um déficit grande nessa relação. A gente tem visto isso acontecendo, né, e chocando também a juventude e por aí vai. E antes, né, de a gente iniciar, professor, eu queria apresentar aqui o nosso patrocinador, né, Mineiro JM, que tem patrocinado o podcast e tem nos abençoado aqui. E eu queria, nesse momento aqui, se aparecer aqui na tela, produção, aí eu vou colocar aqui na tela. Aí, aqui, ó. Então, o Mineiro JM, né, tem nos patrocinado. Aqui é tudo para a sua festa. É uma loja aqui de Guarulhos, apesar que você é de Jandira, então, né, não vai poder. Fica um pouco longe, né? Um pouco longe, né? Então, tem aqui, é tudo para a sua festa. Ele aluga mesas, cadeiras, brinquedos, espaço para festas, louças, re-show, carrinho, self-service, barracas, né, de pipoca e algodão doce. E, né, tem um espaço do sítio, que ele tem um sítio, casa de praia e tem nos ajudado aqui bastante, patrocinado. E você que quer ser um patrocinador, tá na descrição também do vídeo, sabe a como. Aí você dá uma olhadinha lá também. Deseja e tem também essa oportunidade de estar nos patrocinando e colaborando aqui com o podcast, tá bom? O Mineiro JM é de Guarulhos, né? Como eu falei aqui. E muito obrigado, Mineiro JM, loja Mineiro JM. E nós vamos seguir aqui o nosso papo aqui na educação. Perfeito. E eu queria, lógico, né, o pessoal, então fazer a apresentação do professor, só o pessoal saber aqui com a personalidade, a pessoa que eu estou falando. É professor, jornalista, escritor e supervisor de ensino na cidade de Jandira. É isso mesmo, professor? Perfeito, isso mesmo. Uma relação boa com a cidade de Guarulhos, lecionando aqui na Faculdade Academos e atuando, né, diretamente também contigo, com vocês, no curso tanto de gestão pública quanto no curso de pedagogia. Ah, legal. E uma coisa aqui jornalista, né? Agora eu fiquei impressionado, agora eu estou sendo, né, observado bem de pertinho, né? Porque obrigado também que tem aí seguido o podcast, tem também nos ajudado. Aí, muito obrigado, professor. E em relação, assim, à educação, a gente está vendo uma interferência muito grande, né? Um movimento progressista, né, que se instalou em algumas escolas, em algumas áreas, né, de ensino. A gente vê muito mais na universidade, de um peso muito grande, em relação à doutrinação. E que assim você tem percebido como professor em relação a isso? O que pode estar aí trazendo, ou talvez vivenciando, ou vendo mais de perto aí como professor? Bom, quando a gente fala de doutrinação, e é uma instituição privada, existe o próprio balanço, né, que o livre mercado traz. Porque se você não vai pagar um curso para simplesmente ficar ouvindo sem conteúdo, né? Ou, de certa maneira, com alguma militância, fugindo da parte mais de conteúdo, a parte mais importante para a sua formação, pensando no dia a dia. A iniciativa privada te traz isso. Já a pública não traz, né? Na pública já não traz. E, infelizmente, tem sido isso de forma geral, né? Não só na questão dos meios acadêmicos, mas em outros locais também, onde você tem uma certa autoridade posicional, muitos utilizam dessa autoridade posicional de maneira equivocada, né? De maneira errada. E tem instituições que permitem. Nas instituições que eu leciono, inclusive aqui na Faculdade de Qualitas e na Faculdade Academos aqui em Guarulhos, eu percebo claramente a liberdade
para apresentar o conteúdo desde que não se faça militância. Tá? Porque a gente percebe que até os alunos, existe uma pluralidade na sala de aula. Então, se você faz algum tipo de militância para um determinado viés político, você acaba não atendendo o outro viés que vai reclamar com a gestão. E aí, naturalmente, com aquelas reclamações todas, por ser instituições privadas, você pode ter certeza que o professor será desligado. O professor ele tem por obrigação, Samuel, de ter essa responsabilidade com o aluno e com o ensino, com a qualidade do ensino. Você foi meu aluno aqui no curso de gestão pública, você viu, numa aula falando sobre a Agenda 2030, eu apresentei a Agenda 2030 e deixei que a sala fizesse os debates em cima do livro, detalhamento de como cada objetivo daquele desenvolvimento sustentável seria aplicado, e vocês fizeram um debate ali. Verdade. Isso é legal, isso não é muito legal, isso tem viés, isso não tem viés, e deixa para o aluno. Porque o professor ele precisa colocar o seu ponto de vista, né? De certa maneira, impondo aos alunos uma visão que é a visão sua. Isso não é a visão correta, essa não é a visão adequada. E eu nem digo aqui, Samuel, de progressista ou professor. Não, na verdade, quando você está em sala de aula, você não é progressista, você não é conservador, você é professor. Existe uma responsabilidade assim com o ensino. Ser, né? Com o ensino. E até muito pouco tempo atrás, existia essa distinção entre educação e instrução. Porque quando você fala de instrução, é o quê? São aquelas habilidades técnicas que são ensinadas na escola, são ensinadas na faculdade, habilidades técnicas, preparando a pessoa para o mercado de trabalho, para a vida, nesse sentido mais técnico. E a educação, que num primeiro momento, a nível de alicerce, é de responsabilidade da família, então isso sempre ficou muito distinto. Só que, principalmente falando agora de educação pública, fui 10 anos professor no estado, hoje estou supervisor de ensino na minha cidade, e a gente percebe que, infelizmente, as famílias, mesmo estando no artigo 205 da Constituição, que educação é direito de todos, dever do Estado e da família, a família tem se distanciado desse dever. Isentado e deixado a responsabilidade para o Estado. E aí alguns professores aproveitam esse espaço, ausência, essa lacuna, essa ausência da família cumprindo o seu papel de educação e assume papéis que não era originalmente da escola. Não era. Então, infelizmente, fica aqui um alerta. Isso só está acontecendo, essas reclamações que a gente percebe na internet, movimentos como Escola Sem Partido, isso só está acontecendo porque as famílias têm deixado essa lacuna para alguns professores com autoridade posicional, e não digo só professor, mas também estou diante de um pastor. Quantos pastores também não utilizam da sua autoridade posicional para fazer militância, para impor determinada visão de mundo que é a visão dele? Quando, na verdade, naquele espaço, a visão que deveria predominar era outra, não a dele individual. E esse fato, até mesmo falando dessa questão em geral, e tocou no assunto de pastor, também deixando claro que o professor ele é cristão também. E como fica essa situação até mesmo como cristão? Porque, às vezes, o Estado é laico, e questão de religião, tem tudo isso. Como você tem enfrentado isso como cristão em sala de aula? Bom, eu sempre procurei separar as coisas, né? Então, vou citar um outro exemplo agora do curso de gestão pública. Recentemente, eu lecionei a parte de direito social. Né? E quando a gente fala de direito social, a gente precisa ter por lembrança aquele olhar que aconteceu anterior à Revolução Russa. Né? Ou seja, como cristão, você olha para aquele movimento todo e você não é algo que traz para você alguma conexão com o seu eu, como o seu eu cristão. Né? Ali, basicamente, você tinha um movimento ateísta, sim, colocando, inclusive, a igreja como o ópio do mundo. Mas foi um movimento importante para trazer à luz direitos sociais, e principalmente no que diz respeito ao tratamento de pessoas no seu ambiente de trabalho, que foi importante para a formatação da CLT, foi importante para a formatação do nosso artigo 5º da Constituição Federal. Então, a gente precisa saber que, dentro da sala de aula,
Não, o professor cristão, claro, a ação é de uma pessoa cristã, que ama ao próximo como a ti mesmo, e que justamente por isso eu vou entregar o ensino para aquele que está na carteira da sala de aula, que eu gostaria de ter. Independe se aquela pessoa da religião, é cristã ou se não acredita em Deus. Não, isso para mim, sendo bem sincero, em sala de aula, isso para mim é o que menos importa. Se tiver que a pessoa seguir algo que não seja algo que eu falei, mas que seja a minha atitude de um homem cristão. Eu acredito que isso muitas vezes é colocado de lado, sabe? A pessoa quer impor, falar, mas a sua atitude não condiz com aquilo que fala. Então, eu prefiro manter a minha atitude de pessoa cristã e, dentro da sala de aula, o meu discurso é de professor, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu estou na igreja, né, vou falar de Deus. Se eu estou na escola, eu vou falar daquilo que está nas referências do material didático ou do PPC e outros instrumentos que norteiam o processo de ensino dentro da faculdade e dentro da sala de aula também. E o que é muito legal, professor, é que, e observado, né? Na sala de aula, bem isso que você está falando. Você deixa, lógico, neutralidade, ensina a matéria, abre um leque na sala onde cada aluno vai absorve aquilo e a gente começa ali um debate muito saudável. Mas é isso mesmo, tal, sala debate. Tal. Alguns colocam até sobre uma visão uma cosmovisão de cada um, ou um detalhe, e é isso que é interessante, porque quando no geral a ideia de cada um, o ponto de vista de outro, a gente acaba também aprendendo com aquele colega de sala de aula e começa a formar, começa a formar um conceito, né? Começa a formar uma ideia daquela matéria que está sendo dada. E se fosse sempre assim, né? Se todos fossem como você, como diz uma música, e os professores ensinassem, tivessem dentro desses princípios, é muito gratificante, é muito aproveitoso. Essa é a ideia. A ideia é que o debate construa. E quando a gente coloca a sala debate, que é uma metodologia ativa, né, você utiliza daquele instrumento que é lá da Grécia, um instrumento antigo da dialética, da troca, né, e para que as pessoas consigam se desenvolver e evoluir. Então, quando você tem um olhar apenas sobre um aspecto, por exemplo, vamos falar de comunismo versus capitalismo. Vamos lá, um exemplo, claro, vamos falar disso. Então, eu apresento Karl Marx e Engels com o Capital, mas não apresento Adam Smith e a mão invisível do mercado. Que sentido faz para o aluno? Ele tem contraponto? Ou mesmo quando eu vou explicar a teoria XY, você apresenta só o X e não apresenta o Y. Você apresenta o X como sendo o correto. Dentro da sala de aula, não existe o correto. Existem pontos de vistas defendidos, até quando você está escrevendo algo. Você colocou aqui na introdução o escritor, e quando você está escrevendo algo, você precisa procurar referências que contrapõem a sua ideia, até para você defender a sua ideia. Senão não faz o menor sentido para quem lê. A necessidade porque senão parece um manual, não lembra uma obra de pesquisa. Não, porque você não tem contraponto. Então, eu busco, pelo menos é isso que eu tenho por atuação. Eu busco, na minha atuação como professor, sempre trazer os olhares distintos sobre determinado assunto, claro, trazendo. Se é um livro meu, eu posso trazer o meu olhar. Mas se é numa sala de aula, eu deixo o aluno construir o olhar dele. Livre. E fica aquele debate que você disse que as minhas aulas são bem movimentadas. Muito movimentada. Gente, é show de bola. Que bom. E, assim, essa questão da doutrinação, ela deixa o pensamento engessado. Limitado, onde sem dúvida. Muito limitado, porque vem ali o educador, o professor, e traz uma doutrina única, coloca o ponto de vista dele e limita aquele aluno a pensar, limita ele a debater. Ficam todos ali no mesmo... vamos dizer assim, né, na mesma vibe, falando uma linguagem aí bem moderna aí dos jovens, numa mesma vibe, e não dá essa oportunidade de um pensamento diferente. E até mesmo tem uma questão que a gente estava até falando, até mesmo o professor falou em sala de aula, sobre a questão de pertencimento.
Porque o ser humano tem aquela coisa de pertencer a alguém. Será que isso também faz parte de achar o aluno, conectar com o professor, achando que pertence ao pensamento do professor, daquele a qual está passando para ele uma informação, um ensinamento, onde os alunos, né, absorvem a mesma coisa e não entram em questionamento para também pertencer a um grupo, pertencer a um pensamento, pertencer a uma ideia, pertencer a algo único. Isso é perigoso, né? Não, na verdade, isso é limitador, né? Você falar de pensamento dentro... E assim, olha só que interessante, eu falar de pensamento... Quando você ouve a palavra pensamento, uma pessoa que pensa... Né, olha só o filósofo, penso, logo existo, né? Então vai lá, uma pessoa... René Descartes. Então vai lá, uma pessoa que pensa, ela precisa defender aquilo que ela pensa. Concorda comigo? Para ela defender, ela precisa ter embasamento. Esse embasamento não pode vir de uma fonte só. Ele precisa se contrapor a uma determinada ideia. É aquela questão, quando você olha para a pirâmide do conhecimento, você tem a informação e é o estudo dessas informações que gera conhecimento. Então não existe uma pessoa que tem conhecimento de determinado assunto que conhece só um ponto de vista. Ou que buscou só em uma fonte. É igual falando agora, recentemente, do processo político... você entrava em determinados perfis que a pessoa não conseguia debater. A pessoa te agredia por um olhar que você tem diferente sobre um determinado ponto. Às vezes você tem mais convergência do que divergência, mas justamente porque naquele post, naqueles 300 caracteres ali, você apresentou uma divergência da pessoa, a pessoa já vem com ódio terrível, nem ouviu, nem leu a sua postagem até o final. Então, o que a gente percebe é o quê? É a limitação de pensamento. Não dá para dizer que essa pessoa pensa. O penso logo exista de René Descartes, nesse caso, não existe. Existe o quê? Uma reação a partir de um olhar único sobre o fato. E aí, desculpa, falta sabedoria, falta até educação. Porque um princípio de educação é o quê? Olhar para o outro e procurar compreender por que o outro pensa daquela maneira. E a partir dali você consegue construir uma visão, às vezes, que converge. É o que acontece, vamos falar de gestão pública, é o que acontece, deveria acontecer, por exemplo, no parlamento. Sim. O parlar, ou seja, o falar. Os diversos olhares falados, e a partir daqueles diversos olhares falados, você construir ali convergências. Leis que consigam atender a maior parte da população ali representada. Isso deveria ser o parlamento. Não, eu vejo algumas câmaras municipais que levanta-se um debate e todo mundo, favor. Mas fala, cadê? Cadê o debate? Cadê a oposição? Oposição é algo saudável. Cadê o, né? Cadê esse contraponto? Né? Oposição é necessário. Isso, cadê o contraponto? Porque até mesmo para mediar. E mesmo quando você está em partidos iguais, porque o que significa? Eu estou num partido igual ou tenho uma visão política muito similar a quem está no poder. Eu acabei de falar, muito similar. Não será 100% igual. Em algum momento eu vou abrir uma divergência. Uma divergência até para aprimorar aquela ideia. Sabe aquela questão de um bom amigo? É aquele que mesmo que concorde com 99% do que você fala, ele vai te lembrar daquele 1% que ele não concorda, para quem sabe você mudar de ideia ou ele mesmo mudar de ideia. Porque isso, verdade. Essa troca, esta dialética, ela enriquece-nos. Esse é o fato. É aquele ponto. Se eu ando só com pessoas que pensam iguais a mim, qual a probabilidade que eu tenho de conseguir furar a bolha? De conseguir falar para outro público? Usando esse penso e logo existe, até aproveita para beber uma aguinha aí. Porque Samuel, né, meu xará Samuel, temos algo em comum falando da diferença, mas algo igual. Gostamos de falar bastante. Mas, se deixar, vai ter. E esse penso logo existo. É interessante que uma das aulas não tem como falar, meu professor de gestão pública, e a relação, e uma aula, eu acho que foi a última mesmo, que o professor trouxe, olha só, do ponto que a gente estava ali, sobre a questão social, pegou lá da antiga Grécia, onde o berço, né, da democracia,
veio trazendo ali, passou pelos filósofos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, não. Foi Aristóteles também, veio racionalismo. Também. Isso, racionalismo, tal. Veio ali e tal. Também das épocas, né? Ali foi passando também das épocas. Idade Média, Renascimento, Iluminismo. Isso e aí. veio tudo isso daí, tal. Até passamos também pelo protestante, a reforma protestante. Sim. A influência do cristianismo no social. E na formação desse pensamento mais moderno, né? Da idade moderna. Também na educação. Isso aí. Né? Porque o cristianismo foi praticamente ali o berço da educação, da escola, de tudo isso daí. Dessa forma de escola que nós conhecemos. Isso, de escola veio do cristianismo. E o que eu quero dizer aqui começa lá atrás, né? Destacar o ponto rapidamente. Esse modelo de escola que a gente conhece hoje, né, tem muito da Idade Média, tem muito do formato de escola construído na Idade Média, mas claro que a ideia de educação, o próprio termo pedagogo, que vai da relação do pedagogos, lá, que é o que leva a criança aos primeiros passos do intelecto, vem da questão de Atenas, vem da Grécia. Então, quando a gente fala de educação, isso já é um sentido mais amplo. É claro que a escola, da maneira que nós enxergamos ela hoje, até a questão de fileira por fileira, tudo mais, isso tem muito da Igreja Católica no período da Idade Média e também um pouco de Esparta, que fazia contraponto. Isso, que fazia o contraponto à liberdade de pensamento de Atenas. A filosofia, ela é muito rica, por isso que eu fiz esse comparativo com vocês, essa linha do tempo, e mostrando para vocês que o Renascimento, na verdade, foi o retorno das ideias que estavam lá em Atenas, que por um tempo, que foi a Idade Média, ficou em segundo plano, né? Porque a Idade Média, nós sabemos que a Igreja Católica e a visão mais católica do mundo, vamos usar esse termo, ela predominou. Né? São Tomás de Aquino, teve filósofos muito bons nesse período, mas sempre relacionado com a Igreja. Uhum. Então, quem não tinha um pensamento ligado àquela linha de mundo, ficou esquecido. Então, tanto né, que houve essa reorganização, essa repactuação, e junto com a Reforma Protestante e o Renascimento, aí, né, nasce todo esse movimento da Idade Moderna e até chegar nesse momento que nós estamos hoje, de olhar para o passado. E às vezes você pega um determinado autor até da Idade Média, que traz uma relação de valores que é importante para a sociedade atual. Você pega autores da Grécia, Atenas e do Renascimento falando, opa, isso daqui é importante. Então, o próprio René Descartes, e você pega Aristóteles, ou seja, se eu for falar de filosofia aqui, vai bastante tempo. Mas de forma geral, isso. Exatamente, só sei que nada sei. E quanto mais você lê, né, mais importante você como pastor, né, se ao ler as cartas de Paulo, a gente percebe que tem muito dos papiros da Grécia ali. Né? Vai lá, quando ele pede para chamar os papiros, para buscar os papiros dele, ou seja, verdade, os livros dele. A Bíblia foi traduzida no grego, né? Tem toda uma influência. Então tem uma influência absurda da filosofia. Quando você pensa em antes de Sócrates, a filosofia buscava, né? A origem, né? De onde veio o homem, ele veio da água, ele veio do ar. Esse ponto, professor, é esse ponto que é interessante, porque a história... Porque quem não conhece a história corre o risco de cometer os erros que já foram feitos no passado. E o problema que a gente está falando aqui ainda no tema, né, sobre doutrinação é isso. Porque se trazer uma linha de pensamento, não trazer o que veio acontecendo historicamente, o que passou, o que chegou à época, para entender, para a gente interpretar os dias de hoje, eu costumo muito falar, né, para os meus filhos, gente, vocês têm que ir para frente, mas olhando, de vez em quando, dá uma olhadinha no retrovisor, veja como está lá atrás. Então, a questão da história. E a gente vê que na doutrinação, ela vem atropelando toda a história, vai levar naquilo, vamos dizer, daquela pessoa que está ensinando, trazendo uma interpretação dela,
pessoal dela, ou dentro de uma linha de pensamento ou ideologia, né? E querendo passar, pulando vários fatores da história. E foi tão legal, e é tão legal na aula, porque o que traz esse pensamento? A gente começa a viajar no tempo e entender, opa, o que aconteceu ali? E a gente começa, como ainda pouco ainda sobre gestão pública, como a gente vai administrar. Como a gestão da mente, né? Começa a gestão, poxa, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que está rolando. E a própria arte de administrar, rolou, né? Isso, a própria arte de administrar, né? Quando você percebe que a Revolução Industrial trouxe as empresas, aí os empresários, né? Os donos da empresa não pensavam tanto nas pessoas, né? A gente vê várias críticas à quantidade de horas que a pessoa trabalhava, o regime de trabalho que era posta, tudo mais, recebendo por produtividade, ou seja, independe da condição humana, ela tinha que produzir, porque senão não recebia. E todo essa falta de humanidade causou as revoltas, né? Então, quando você olha a ciência da gestão pública, quando você pensa nesses fatores, tudo isso foi reação a um determinado acontecimento histórico. E nós temos, Samuel, até mais fácil você falar sobre política no Brasil, porque nós, por sermos mais novos, por exemplo, do que os Estados Unidos, você começa a perceber que muitas situações que acontecem lá, daqui a pouco acontecem no Brasil, né? Tivemos uma troca de uma visão de um presidente mais à direita por um presidente mais à esquerda. Tivemos recentemente nos Estados Unidos. O que aconteceu no Brasil? Né? Agora, 2 anos depois, pelas pesquisas nos Estados Unidos, eu não sei qual, não vi a metodologia, mas pelo que se lê na Fox News e tudo mais, existe uma grande tendência de, nessa eleição agora nova nos Estados Unidos para o Congresso, os republicanos, ou seja, a visão mais à direita, voltar a ter uma força ainda maior do que quando saiu. Então, talvez, né, daqui a 2 anos no Brasil, a gente tenha um movimento no mesmo sentido. Talvez. Claro que pode ter uma modificação ou outra, mas a gente percebe que, por sermos mais novos, vamos usar esse termo, né, então você consegue, para você ver a questão histórica. É importante. Agora, só para fechar o assunto da doutrinação, quando a escola tinha uma certa limitação à instrução, a família cumpria o seu papel como educação, e a escola com a instrução, com isso bem delimitado, antes de 1988, então você tinha a escola preocupada com a didática, preocupada com o ensino-aprendizado do aluno. Ensino-aprendizado onde? Na português, na matemática, nas disciplinas. Agora, quando em 1988? A Constituição Federal, no artigo 205, fala que educação, aí esse termo vem incompleto. Educação é direito de todos, dever do Estado e da família, ou seja, ele não separa. Educação passa a ser dever do Estado também. E aí, quando a gente fala de educação, dever do Estado, aí começa aquela questão do contraponto. Famílias mais conservadoras estão falando, olha para o professor menos conservador querendo doutrinar meu filho, porque ele tá pautado na Constituição, e fala, educação também é meu dever. E aí você, como pai, fala, não, educação é meu dever. Então, fica este debate, naturalmente. Se você tem dinheiro para pagar uma escola, você vai colocar o seu filho numa escola com uma visão mais próxima da sua como pai. Aí você sabe que mesmo a escola interferindo na formação do processo educacional, a formação de caráter do seu filho ou da personalidade, você sabe que será muito próximo daquilo que você tem por visão, por princípios. Então a gente percebe, por exemplo, escolas como da Adventista, da Batista, né, tornando próprias escolas da Igreja Católica, tornando uma força muito grande com filas de pessoas querendo colocar seus filhos. Justamente o quê? Porque eles sabem que ali, pelas escolas ter uma visão clara sobre formação de caráter, sobre princípios e valores, ela sabe que vai colocar ali, porque mesmo quando ela não estiver olhando, quando ela não estiver observando, o seu filho, a sua filha, estará tendo
um processo de formação de caráter muito similar ao que teria em casa com os pais. Então, traz um pouco mais de tranquilidade. Uma segurança. Traz um pouco mais de tranquilidade. E foi até um papo no podcast passado sobre pais e filhos, né? Nessa relação da questão atual. E foi até falado também sobre isso daí. E a gente fechar aqui também em relação a... E eu achei interessante o papo, porque ele fala justamente da ausência da família. Isso. Né? E de fato, é o que eu disse. Com a família ausente, alguém toma esse papel. Alguém toma esse papel. E aí, muitas vezes, é o professor. O professor, às vezes, com uma visão diferente da família, diferente dos pais. Aí começa aquela questão, mas meu filho não é assim em casa. Né? Mas ele fica mais tempo na escola, fica mais tempo com os amiguinhos, com uma visão diferente da que você passa em casa. Então, a tendência é ele ou ela seguir aquele caminho. E uma das coisas também, professor, que a gente tem observado bastante, muita gente, pais, tal, procura e pede até oração, né? Ora pelo meu filho, não sei o que aconteceu. Ou seja, cria dentro da igreja, tá ali, tal, faz parte, né, da comunidade, da igreja, tudo mais. E aquele sonho do filho fazer a faculdade, meu filho ser formado, aí o filho vai para a faculdade, mas tem um porém. O sonho está sendo realizado para uma formação, mas quando o filho, ele vai vendo a transformação do filho, o perigo da doutrinação. Aí ele vai vendo, daí, poxa, mas chega a ponto de filhos não acreditar mais, nem, sabe, abandonar a fé, né? Deixar a fé, questionar Deus. Outros se tornam até ateus, fala que não, Deus não existe e até às vezes, muitas vezes faz menção daquilo que ele aprendeu de um professor, sei lá, ateu, ou que seja agnóstico, ou dentro de uma, vamos dizer assim, de um pensamento totalmente ao contrário dos princípios e valores do que é judaico-cristão, do que ele tem aprendido com os pais, o que ele tem aprendido na igreja. Então, a ausência, né, dentro dessa questão, e porque abre mão e deixa... tem o questões... Estado deixa ali para... tem questões que, assim... Tem pano para manga, né, doutrinação? Mas tem questões também que o próprio jovem, né, adulto, ele tem a sua liberdade também. Né? Agora, claro, nós conhecemos os provérbios bíblicos, né? E um deles é claro, né? Ensina o teu filho o caminho que deve seguir, mesmo depois de velho não esquecerá dele. Por mais que a pessoa, quando jovem, ou quando jovem adulto... ele tende a fugir um pouco daquilo que ele aprendeu durante a sua vida, aquilo que foi construído até os 8 anos aproximadamente, que é o período de formação de caráter, em algum momento voltará. Vai. Então, existe um peso muito grande. O problema é o quê? A ausência. E muitas vezes, esse jovem, ele se revolta com a família por algum acontecimento ali que causou um choque, uma ruptura, e com essa ruptura a pessoa começa a se revoltar com tudo que remete àquele passado. Então, tem situações que têm relação com a escola, mas tem muitas situações que têm relação com a família. Tá? Eu já presenciei alunos que criam uma admiração por você e acaba se abrindo fora da sala de aula, conversando, e a pessoa comenta um trauma que teve. A pessoa se revela, depois descobre, depois que cria uma certa admiração contigo, e como na sala de aula eu procuro ter esse distanciamento de separar, da questão religiosa, a pessoa conversa contigo por admiração, por pessoa mesmo, para conversar, e de repente solta. Eu não gosto de cristão. Eu não gosto de igreja. Você vai, por quê? Vamos conversar, né? Vamos conversar, mas por que isso? E a pessoa solta. O que fez com que ela rompesse com aquela situação. E aí, até por admirar você, aí você não, mas eu sou cristão. Como assim? Tipo assim, tem cristão como você? Porque, mas eu não vejo que você é tão neutro. Como assim, né? Porque já ficou internalizado que todo cristão tem um pensamento mais reacionário, então retrógrada. Exatamente. E não é isso. E não é isso. O amor é o princípio principal do cristianismo. Né? O amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, qualquer tipo de preconceito que gere uma certa violência, isso não faz muito sentido quando a gente fala da fé cristã. Não tem muito sentido. Então, volto a dizer, só para fechar o assunto, tem situações que têm relação com a má conduta do professor
Tem. Mas também tem situações que têm relação direta com alguma ruptura familiar que aconteceu, e justamente em ocasião dessa ruptura, para a pessoa não se remeter àquilo que aconteceu no passado, ela prefere negar ou colocar aquele passado como algo negativo, algo a ser esquecido para sua vida. Então, isso eu vejo muito comum, não sou um psicólogo, mas eu presencio isso de maneira muito comum nas faculdades, principalmente. A gente vai prosseguir aqui no nosso bate-papo, e também algo muito que tem acontecido, muito falado também atualmente, que é sobre a ideologia de gênero. Só trouxe tema pesado, hein, rapaz? Estou procurando palavras aqui para dar uma continuidade, mas é muito relevante atualmente, e até mesmo nós vimos aí uma suposta, né, vamos dizer assim, um projeto para trazer sobre a sexualidade para os alunos, falar que não tem menina, não tem menino, ninguém nasce menina, ninguém nasce menino. Vem também, até mesmo já juntando tudo isso daí, banheiros unissex. É aquele onde se sentir mulher, vai no banheiro de mulher, homem, vai a mulher que se sente homem, vai no banheiro dos homens. Então, é uma coisa muito assim que a gente tem vendo muito delicado, o pessoal fica muito preocupado, principalmente, né? Família cristã, família conservadora, e também famílias também que ficam meio assustadas com isso. O que tem visto, né, nesse andar da carruagem? Pastor Samuel, o que acontece com aquele que não gosta de política? Ele é governado por quem? Por aquele que gosta de política, aquele que exerce. Nós temos vários exemplos na história de cristãos que foram para o jogo político, como Martin Luther King, e foram responsáveis por grandes vitórias da humanidade. Ou seja, pessoas que não se calaram diante de situações que estavam claramente infringindo, vamos usar esse termo, ou, né, até agredindo princípios que aquele e que aquela cristã tem por vida, tem por alicerce. Então, este é o fato. Esse debate está posto? Está posto. Mas, em grande medida, só está avançando porque os cristãos estão calados. É esta a realidade. Se o parlamento é um lugar para ter a voz de todos, e nós temos uma maioria do país que é cristão ou católico ou cristão evangélico, que eu não costumo fazer essa distinção, porque são cristãos. Todos cristãos. São cristãos, não acreditam que o pai de todos é Jesus Cristo, que ali nasceu a verdadeira religião. É isso. Então, não vou entrar muito em detalhes aqui. Tem coisas que distinguem a nível de visão de mundo. Mas ambos têm a mesma figura central. E ambos têm a mesma visão, assim, de princípios. Então, como que uma maioria com princípios judaico-cristão permite que pautas como esta se tornem quase uma realidade? Como? Né? É porque a maior parte dos cristãos ou estão se entregando por conveniência a este movimento, ou estão se negando a participar da política. Então, fico muito feliz quando eu percebo, mesmo não fazendo militância em sala de aula, eu percebo pessoas com uma visão mais conservadora, uma pessoa com visão mais cristã, participando de cursos ligados à gestão pública, tendo o desejo de entrar para a seara política, às vezes não como candidato, mas estando ali participando dos conselhos. Então isso é importante, isso é necessário. Aqui eu vou citar um exemplo da minha cidade, que teve um pastor, amigo meu, pastor André André Olímpio, se estiver assistindo, dá um abraço para ele. Ele estava comigo lá e eu vendo umas poesias dele, uma poesia mais bonita que a outra. Eu falei para ele: André, está saindo aqui o edital da cultura na cidade para projetos culturais. Por que você não se inscreve? Ele falou para mim: Samuel, eu sou cristão. Você acha que em algum momento uma poesia falando de Jesus Cristo vai entrar? Vai participar de um concurso? Será que você acredita que... Falei: já tentou? Não, nunca tentei, mas também nunca teve um projeto cristão que venceu esse tipo de edital.
né? E ele fez o projeto. Entrou e venceu. Olha só. Então foram aí 3 meses onde ele pôde fazer um trabalho relacionando quase toda a comunidade cristã da cidade e, através da internet, porque estava no momento da pandemia, abrindo esse debate para outros locais, falando do amor de Jesus Cristo pela humanidade. E ganhou um dinheiro que, em tese, no ditado popular, só vai para quem pensa diferente. Entendeu? Vocês conseguem me entender? Consigo, é uma situação, se você se omite, se durante você vendo determinadas situações que você não coaduna, e você tem a sua rede social e você fica quieto, por medo de perder seguidores, nossa, é aquela coisa, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? É só Jesus Cristo? Ou é o que ele representa? Ou o que o cristianismo representa? Então, de verdade, irmãos nossos foram mortos por esse evangelho. E hoje eu tenho medo de colocar um post defendendo aquilo que eu acredito como sendo o evangelho verdadeiro e aquele que leva a vida eterna. Um preço tão alto. Tantos sangues derramados para até chegar assim. Hoje, né, temos uma facilidade tão grande, vários tipos de Bíblias, né, de várias cores, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, né? Interpretações e também na questão da internet, né, nas plataformas, onde a vontade de Deus é que a palavra dele chega em todas, né? Em todas as nações, mundo, né? Ide por todo mundo. Então, hoje nós temos essa facilidade, vamos nos calar. É verdade, a gente deixa, né, aquela turma barulhenta, que é a minoria, são barulhentos. Isso aí. Eles gritam, faz barulho, vamos assim, até mesmo, né, Martin Luther King. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, e assim, eles estão no direito deles. Por quê? Numa democracia, todos têm voz. Todos têm voz. Se eu acredito que determinada pauta é positiva para o meu grupo, eu vou defender isso. Mas, numa democracia, todos participam. O problema é que na seara que nós estamos hoje, que é essa seara, né, da internet, das redes sociais, ultimamente, até em ocasião do politicamente correto, só tem uma voz que predomina. E com isso, os políticos acabam sendo pressionados a aceitar aquela voz porque ela aparenta ser da maioria. É esse o ponto. É esta a realidade. Então não adianta debater se é certo, se é errado. O certo é, todos precisam ter voz. Todos. Agora, quando o cristão se omite a emitir opinião de determinados assuntos por meio do politicamente correto, ele está condenando os seus filhos e as futuras gerações a terem uma visão diferente da sua como predominante na sociedade. Então, nós defendemos a democracia. Nós defendemos que todos participem. E, principalmente, fica alerta aqui para os que estão assistindo nós nesse podcast. Fale e não tenha medo do politicamente correto. O que é um seguidor perto daqueles princípios que você quer que as próximas sociedades também tenham por alicerce, vamos usar esse termo, tá? Porque isso também tem relação com o conservadorismo. Tem gente que acha que, eu vou fazer uma rápida fala aqui, tem gente que acha que o conservadorismo é conserva, né? Aquela situação é ultrapassado. Na verdade, o conservadorismo, a palavra correta deveria ser tradicionalista. Por que tradicionalista? Porque ele defende que a sociedade foi construída em cima de pilares que são essenciais até para a estabilidade da nação, para a estabilidade da sociedade, para que não vire uma baderna. Então tem Princípios, tem pilares que não podem ser modificados. Agora, para além desses pilares, o que o conservador defende? Defende que as mudanças sejam feitas de forma gradual. Por quê? Porque tudo que é reacionário, e tem reacionário de direita também, que acham que a revolução... Que revolução? Quem pensa mais à direita, quem tem um pensamento mais conservador, ele quer que as coisas evoluam, mas quer que as coisas evoluam
de forma gradual, que não existe a ruptura, porque toda ruptura, Samuel, toda ruptura, ela causa ferida, ela causa problemas para a sociedade. E quando essa ruptura acontece de forma muito abrupta, não tem ruptura sem... toda ruptura, ela terá ali um impacto muito grande na sociedade e, na maioria das vezes, não vale a pena ter esse tipo de impacto. A gente percebe isso em todas as esferas. Quando se quer mudar na caneta, quando se quer mudar, impondo uma visão à maioria, né, sem um debate prévio, você pode ter certeza que terá ruptura, terá problemas, e a sociedade, no médio e longo prazo, vai abominar aquela ruptura porque fez mal para ela. O tempo vai dizer que aquilo fez mal. E falando e também em ruptura, quer mais água? Vai pegar mais água aqui para... É bom. É bom, né? E por falar em ruptura, a gente falando até mesmo da questão da Constituição, porque ali, a gente falando de doutrinação, não, desculpa, falando sobre ideologia de gênero, a própria Constituição, ela já dá a forma da família. Então, ali na Constituição já tem em relação familiar, né? A família, tal, e constituída, ali fala de homens, né? Mulheres também, deixa definido. Então, isso teria que mudar na questão de... Ou seja, estou fazendo aqui, supondo, se um movimento para que isso mude. E é assim, muito... A ruptura já começa quando começa a forçar uma coisa, vamos dizer aí a minoria que grita pra caramba, ela tenta impor uma coisa que ali, até mesmo na Constituição, a ruptura já começa na Constituição, no que é prevista, o que é vista pela Constituição, quebrando preceitos de maiorias, né, que, como falado e conhecido de todos aí, que a grande maioria são cristãos, tanto evangélicos como católicos, e isso já se torna uma ruptura onde vem também abalando todas as estruturas, realmente desfazendo esses pilares. E se não se calar, a gente não pode calar diante disso. A gente tem que falar, a gente tem que impor, a gente tem que ter representantes. Eu acredito que agora nós temos mais representantes conservadores, tanto no Congresso, no Senado também, né? Uma formação mais de conservadores. E talvez também essas pautas serão muito difíceis de passarem por ali, para que interfira também na educação, principalmente como o professor tem falado aí na questão pública, né? Porque aqueles que têm particular têm condições de colocar para fugindo dessas ideologias, fugindo da ideologia de gênero, dessas coisas que estão querendo aplicar, principalmente as maiores vítimas são as crianças, né? A gente tem visto um investimento muito grande nas crianças, e desse ponto também que eu quero prosseguir aqui, e para a gente também poder finalizar esse tema também, é a relação também como tem passado filmes também, desenhos, a televisão tem apresentado plataformas aí de filmes que também tem forçado muito isso. Às vezes a gente está assistindo um filme legal, um desenho legal, de repente, né, só mãe, só pais, né, só uma situação, vê ali do mesmo sexo se beijando e de repente está com os filhos, a neta ali assistindo. Aquilo quer dizer, há uma forçação para isso muito grande. Olha, eu sou muito conservador, né, na hora de falar sobre determinados assuntos que eu não tenho domínio total, sendo bem sincero. Porque também, mesmo quando a gente fala dos arranjos familiares, você tem ali um olhar claro para o triângulo de Édipo, onde uma vertente é responsável pela lei, outra é responsável pelo prazer, e você tem a criança formando a sua razão, formando o teu caráter, a partir daquele que corrige e daquele que abraça desse equilíbrio, né? Mas hoje nós sabemos, tem muitas mães que criam seus filhos sozinhos. E na maioria das vezes não é porque ela quis, né, ou foi deixar, ou o marido deixou. A gente sabe que tem muito homem que é mau caráter mesmo, larga a mulher e pronto, acabou. E então nós, como cristãos, eu penso que a gente consegue trazer quando você começa a falar, ó, só isto é verdade, só isto daqui deve prevalecer.
a gente também não está usando o princípio do amor da maneira que Cristo usaria. O que a gente pode, num podcast, conversando com um grande número de pessoas, é deixar claro, né, que nós não somos contrários ao debate. Que exista o debate onde uma visão é posta e a outra é posta também. Certo? Democracia, né? Em muitos lugares se fala tanto. Em muitos lugares, pensando não só na questão de casais homossexuais, nada disso, mas pensando no fato daquela criança que só tem a mãe, né, fazendo os dois papéis, ou só tem o pai fazendo os dois papéis. É quando eu falei. Substitui um determinado dia das mães ou dia dos pais pelo dia da família. Onde a família vai lá, se diverte, leva a criança, tem brinquedo, pipoca. A gente faz isso muito lá em Jandira, na Secretaria de Educação, e eu vejo como muito positivo, porque a gente precisa das famílias nas escolas e esses arranjos familiares, principalmente porque esse inciso que você traz da Constituição, ele reflete também em outras questões, como o próprio casamento civil. Né? Então, tem outras questões que estão em debate no Congresso Federal. O que eu não concordo, e aqui eu posso deixar muito claro, é com o poder judiciário que não foi eleito pela população tomar decisões a esse respeito. Não é representante, não é representante legal do povo. Quem votou? Um deputado chega lá, fala, eu quero isto, eu quero que você tome uma decisão. E aí o judiciário se sente no direito de legislar. Isso está errado. Isso a população tem que falar, está errado. Ruptura, né? Agora, em uma democracia, você tem pontos de vista postos na mesa e um determinado ponto de vista que não é o seu. Vence. Pode trazer mais vence. O que você pode fazer, na hora de regulamentar aquele artigo, você tentar ter um equilíbrio naquele ponto de vista, tá? Sem muito radicalismo, porque nós estamos numa visão democrática. Claro que dentro das igrejas, aí é uma outra história. Dentro das igrejas existe a Constituição maior, que é a Bíblia. A palavra de Deus. Dentro dessa Constituição maior não tem como mudar. Está lá, pronto, acabou. Não existe um congresso que vai definir, opa, esse ponto da Bíblia a gente pode flexibilizar. Não, aí não existe. Né? Aí não existe. Mas aí também, se a pessoa não é obrigada a ir na igreja. A pessoa não é obrigada a ter aquela mesma Constituição, porque aquela Constituição não é a Constituição do país. É a Constituição nossa, é o nosso guia como cristãos. Certo? Então, a pessoa tem a liberdade de sair. Como também, quando precisar, tem a liberdade de entrar e terá os braços abertos sempre, porque isto é amor ao próximo. No momento que ele mais precisa, está ali a igreja falando, vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o papel da igreja. Então, esse tipo de assunto que divide a sociedade, o ideal é que o Congresso tenha um bom debate, um debate equilibrado, sem interferência do Poder Judiciário, e que ele determine, dependendo com aquelas 513 cabeças diferentes, que cheguem ali em algo comum que não cause rupturas e grandes feridas na sociedade. É esse o ponto. Tudo que busca impor, e mesmo nós cristãos... Posição mesmo nós cristãos falando, porque a minha visão... Não. A gente está falando de uma sociedade, a gente está falando plural. Do público. Né? Então, não dá para você impor uma determinada visão achando que eu posso defender a visão como cristão. Se me perguntar qual que é a sua visão como cristão, a visão como cristão é aquela que está na Bíblia. Não se muda. E dentro disso também é tão ausência, voltando em ausência, e às vezes a gente fica... E foi interessante você trazer esse debate, que a pessoa já me perguntaram, professor, como você aborda esse tema em sala de aula? Eu falo, em sala de aula não existe Bíblia como referência. Em sala de aula, o que existe é o que? A Constituição, são os documentos legais, são exemplos que aconteceram em outros países sobre esta questão, o que esses países chegaram em conclusão. E a gente percebe que a Bíblia sempre está presente. Quando você olha para a nossa Constituição, os princípios da nossa Constituição, quando você abre o artigo 5º, você vê princípios da Bíblia. Né? Quando você olha para o salário mínimo, quando você olha para
para aqueles chamados cláusulas pétreas, as cláusulas pétreas da Constituição são questões que se remetem à Bíblia. Então, nós percebemos que o nosso livro de cabeceira, ele é, sim, um guia da sociedade, né? Então, eu posso, eleito pastor, deputado, defender no Congresso que a visão bíblica prevaleça. Mas eu não posso obrigar quem pensa diferente a, se não seguir a minha visão, não serve. Não, vamos lá, vamos no voto. Vamos decidir no voto. Verdade. E a gente vê aí, a gente fala até mesmo a questão de Bíblia, porque não como também traz a palavra de Deus, mas uma questão também histórica, dos erros de personagens, de erros de povos, ali também delinha, né, o que é pecado, o que é fazer o certo. Então, como a palavra também diz, né, que sábio é aquele que vê o erro do outro e corrige-se a si mesmo. Então, a gente tem uma referência muito grande disso daí. Eu queria É importante deixar claro, tá? É podcast, então é importante deixar claro, por exemplo, quando você fala de transição de sexo, né? Isso é um tema que já cientificamente falando já está tendo duas abordagens aí, porque nós temos um número significativo de pessoas que fizeram a transição quando eram jovens e se arrependeram. Então, mesmo na parte científica, hoje você consegue ter ponto pró e ponto contra. E assim você consegue formar essas mentes pensantes, porque o papel do ensino superior, principalmente, é formar essa mente pensante, pensando que ela levará esse conhecimento para a sociedade. Então, hoje mesmo na academia, a gente consegue apresentar este tema, por exemplo, com duas visões distintas. E aí cabe aos alunos, como eu sempre gosto de falar, cabe aos alunos escolher qual abraçar e fazer a sua defesa. Mas é importante que ele tenha acesso aos mais diversos pontos de vista sobre o mesmo tempo. E muito obrigado à Faculdade de Academos aqui em Guarulhos por me dar essa liberdade de fazer isso. Porque não é toda instituição. Que também dá Tem essa instituição, liberdade, né? Que entrega o livro para ti com uma visão só. A cartilha. Entrega uma referência que você fala assim, nossa, mas que referência é essa? Os autores tudo pensam iguais, né? Então, não tem um contraponto. Não faz o menor sentido. Então, como que você consegue trabalhar aquele projeto político curricular? Impossível. O aluno ele sai totalmente doutrinado e não é culpa do professor. Porque se ele não segue aquela linha, ele não está seguindo o PPC da faculdade do curso e não seguindo o PPC, ele está, de certa maneira, indo contra aquilo que paga ele para fazer. Então, é um processo também que essa liberdade é ótima. Então, por isso eu indico. Se não tivesse liberdade, eu não indicaria, sendo bem sincero. Talvez eu nem trabalharia. Então, eu percebo que, independente do ponto de vista do reitor, que aparentemente pensa diferente de mim, independente disso, ele deixa nós, professores, livres. Não para doutrinar, porque isso daí é agressão. Mas livres para preparar um bom plano de aula. E nós sabemos, né, que se os alunos começam a diminuir o número, é porque algum resquício está acontecendo ali de má didática, de didática ruim. Didática é justamente essa arte da prática do ensino. A prática do ensino, para mim, só existe quando você apresenta os diversos olhares. Quando você entrega só um olhar e só aquele que interessa, isso não é ensino. Isso daí, para mim, é doutrinação, é outra pelada. Que a gente tava, né? Começamos falando disso também. Mas, assim, professor, o tempo também vai passando muito rápido. Tanta coisa e tanto conteúdo valioso que a gente pode bater esse papo aqui, estender a noite toda. O Samuels, que gosta de falar um pouco, né? Gosto de falar. Mas, assim, eu quero prosseguir dentro um pouco mais esse bate-papo. E em relação a alguns modelos, não sei se de repente viu aí algum modelo de ensino, de algo. Nós temos também a escola militar, que foi aí, né, proposta pelo presidente, né, até então. Agora ex-presidente. Quase agora, ex, porque, né? Agora estamos, né, tão aí pertinho, em dezembro, tão próximo, dentro dessa transição, sobre a escola militar. Mas, assim, eu quero saber, assim, de alguns exemplos, só estou dando um exemplo aqui, que talvez seria bom aí, falando também um pouco, né, ainda sobre gestão. Bom, são visões de educação distintas.
né? Então você tem a escola militar, ela seguindo uma linha muito similar à questão da instrução. Então, quando você olha para os dados do Enem, por exemplo, as maiores notas têm vindo de instituições que têm essa visão mais militar, mesmo quando não é escola militar, mas tem essa visão de ensinar a prática. Ensinar o que nós chamamos de ensino tecnocrata. Ensina a técnica do processo. Então, é algo processual. Já tem um modelo de ensino que é mais assim pautado no todo. Então, você tem aquela apresentação do todo, aquela apresentação do belo, da beleza. Se eu for ensinar aqui o que é copo, o que é xícara, né? Vou ensinar o que é xícara, então eu falo um pouco sobre a xícara, a importância dela para a nossa vida, quais são os materiais que são utilizados. Enfim, eu falo um monte sobre xícara para te encantar. Depois que eu te encanto, criam em você um interesse em descobrir quais são as letras, só usando um exemplo aqui, quais são as letras que formam esse som. Ou seja, existe um processo que vai do encantamento pela educação até chegar no aprendizado. Que a gente fala que é do todo para a parte. Já o processo já o processo que inicia da parte para o todo, falando de alfabetização, por exemplo, ele já é mais diretivo. Ele fala: o som do A é esse, o movimento da boca é esta, o som do B é este, e o movimento da boca é este. Se eu tenho o B seguido do A, eu formo esse som e essa é a boca. Então, existe uma questão do código, né? A codificação e aí a leitura desses códigos. Vamos pensar dessa maneira, pensando como... Então, você tem ali da parte para o todo. Depois que a pessoa aprende a escrever e a ler, aí ela começa a relacionar com algo que ela tem no dia a dia. É o que nós chamamos de um processo de alfabetização da parte para o todo. Diferentemente, por exemplo, desse processo que busca mais a contextualização, sentenciação, palavração, que é um processo que começa do todo, do encantamento, até chegar na parte. Então, existem críticas a ambos os processos. Por quê? Quando esse da parte para o todo, que ensina muita técnica, foi apelidado por Paulo Freire, inclusive, como educação bancária. Porque você entrega para o aluno, e nem todos os alunos têm a mesma capacidade de internalizar. Então, você acaba criando uma certa opressão a esse aluno que não consegue aprender. Aquela ideia do opressor e do oprimido. Oprimido e do opressor, né? Na pedagogia do oprimido. Então, só para você ter... Então, é uma crítica a esse modelo. Já esse modelo do todo para a parte tem uma crítica em si, que o tempo de alfabetizar essa criança, o tempo para que essa criança tenha o que a gente chama de insight, demora. E nem sempre vem tão cedo assim. Você começa a ver que as crianças não estão tendo a oportunidade de ter acesso a um processo de ensino mais direto. Entendi. Então a escola passa a ser um ambiente mais de debate, mais de bate-papo, mais voltado para a formação de caráter do que propriamente da formação de instrução. Então, são pontos de vista que acabam sendo hoje debatidos. Hoje nós temos, né, ainda até dezembro, uma visão, por exemplo, quando se fala de alfabetização, uma visão que é da parte para o todo. A gente olha no Plano Nacional de Alfabetização, a gente olha para os documentos do Tempo de Aprender, né, como programa federal, o próprio Grafogame, que é um aplicativo no celular que eu indico, inclusive para as mães que o seu filho tem dificuldade de alfabetizar, então você aperta a letra lá, já sai o som, e aí você depois a criança ouve o som e tem que escrever a palavra ali pelo aplicativo. E tem um processo científico de alfabetização a partir do aplicativo, que é um instrumento. Ele por si só não resolve todo o problema, mas é um instrumento para que a criança até recupere. Nós passamos há pouco por uma pandemia, tem muita criança que está com esse gap, está com essa questão,
e acaba tendo esse processo de aceleração a partir desse modelo de ensino. Todos concordam? Não. Não. Se você perguntar qual que é a Mas minha... a metodologia, né? Se você perguntar para mim qual a visão que você tem, qual foi a visão que você aplicou no seu filho de 8 anos, que fez com que ele fosse alfabetizado aos 4 anos, eu falo para ti que foi essa metodologia da parte toda. Agora, tem muitas colegas minhas que lecionam no curso de pedagogia, professoras, que condenam totalmente esse modelo. Bom, eu não ia aplicar algo no meu filho que eu julgo errado, né? Graças a Deus hoje... Tem essa questão também. Graças a Deus né, hoje meu filho lê clássicos comigo, lê Bíblia Olha comigo só. com 8 anos de idade e lê super bem, numa velocidade super boa, na rítmica perfeita, sabe pontuar, sabe colocar a vírgula no lugar certo. Então, eu acredito que eu esteja fazendo um bom trabalho com ele. Para a gente finalizar, eu até mesmo tenho um livro, né? Opa, achei que não ia chegar. Não chegou, a gente aqui não deixei, né? A cereja do bolo. Entendi. Né? E se poder aparecer aqui na tela para a gente, até mesmo o pessoal já ficar, olha aqui, né? O professor Samuel Reis Santos, né? Matemática ambiental. Isso a aí. sua primeira formação foi de matemática. Isso aí. A primeira formação matemática, a segunda formação pedagogia, a primeira especialização na área de tecnologia voltada para a educação. Posteriormente, também mais especializações na área de gestão, né, administração, finanças e assim sucessivamente. Show! Mas esse livro, especificamente Sim. falando, é uma parte, assim, uma tradução de uma parte da minha dissertação de mestrado. E eu sempre fiquei questionando, vamos falar de educação ambiental. Eu sempre pensei na estratégia, como chegar, falar sobre educação ambiental sem ficar poetizando, sem ficar tentando buscar o encantamento a partir da fala. Falei, não, quero dados. Eu quero provar para as pessoas que a educação ambiental ela pode refletir em mais dinheiro no bolso. Então por isso, esse livro eu busco relacionar educação ambiental, educação matemática e finanças, e educação financeira. Então eu tenho matemática, meio ambiente e finanças como o tripé principal da obra. Certo? Então, tanto que eu questiono acerca da conta de água. Tem muita gente que tem conta de água e não sabe fazer o cálculo. Não tem a percepção. Então, quando você olha lá, eu gastei 10 metros cúbicos de água. Você fala para o seu filho, me busca 1 metro cúbico de água? De forma alguma. Não, vou buscar 1 litro de água, né? Isso. Então, olha só, relação de matemática. Eu preciso saber quanto cada metros cúbicos representa em litro. Aí eu vou chegar nesse debate lá no livro, nas unidades de medida, relacionando metros e decímetro. Por quê? Cada decímetro cúbico é 1 litro. Para quem não conhece o que é decímetro, são 10 centímetros. Tá? Então você vai lá, se eu pego um cubo aqui, 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento, de profundidade, eu monto um cubo 10 por 10 por 10, eu pegar 1 litro de água e encher, eu já fiz essa situação lá na escola, e encher dá exatamente 1 litro. Ou seja, 1 litro é 1 decímetro cúbico. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Ou seja, então eu posso falar que 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Olha só, matemática. E aí, vamos lá. Se eu gastei 20 metros cúbicos, eu gastei 20.000 litros de água. Se a minha caixa d'água tem 2.000 litros, eu gastei 10 caixas d'água no mês. E aí eu começo a questionar. Né? Opa, será que eu podia diminuir isso? O que eu ganharia se saísse dessa faixa e passasse para outra faixa? Ou diminuísse, saísse da faixa dos 10 aos 50 para ficar na faixa do 0 aos 10. Será que eu teria uma economia no bolso? Será que eu estaria ajudando o planeta? E aí vem aquela questão. Se você ama o próximo, você quer que essa pessoa viva no meio ambiente preservado. Então, o artigo 225 da Constituição, ele fala que uma das missões nossa é preservar o meio ambiente para a presente e futura geração.
Então, isso para mim é muito cristão. Tem tudo a ver. É muito cristão, porque eu estou pensando no próximo. Estou pensando no meu filho, estou pensando no filho do meu vizinho, estou pensando no futuro da sociedade. Então, quando eu começo a ter acesso a questões que podem prejudicar não só o hoje, mas como amanhã, eu começo eu vou repensar. Eu vou reduzir. Eu vou reutilizar. Eu já fiquei interessado. Então, esse ciclo, que é o ciclo da sustentabilidade, começa no repensar, que é justamente o que eu busco no livro, repensar a partir de números. Então, quando eu começo a repensar, eu falo, eu vou reduzir. Por que eu vou reduzir? Porque eu quero dinheiro no bolso. Olha essa coisa legal. Então, eu quero reduzir para poder ter mais dinheiro no bolso. Economizar. Então, vai lá, eu tenho lá, repensei, reduzir. O que eu reduzi aqui, eu vou reciclar. Por quê? Porque aquilo que sobrou ali, eu posso reciclar. Hoje tem alguns aplicativos até no celular que facilitam. Facilitam. Não sei se aqui em Guarulhos tem. Tem, mas aqui tem coleta seletiva de lixo. Tem. Pelo menos aqui no meu bairro, toda segunda-feira. Então, ou seja, se tem coleta seletiva, vai lá. Reciclar. E você pode ter certeza que esse produto será reinserido no mercado de uma outra forma e você está ajudando a preservar o ambiente para a atual geração e para a futura geração. Volto a dizer, precisa de princípio mais cristão do que esse? Gente. Que você está pensando, inclusive, naqueles que irão nascer, certo? Então, dizer que a pauta ambiental é uma pauta de pessoas de esquerda, desculpa, no mínimo, falta de conhecimento do que é a pauta ambiental. O radicalismo ambiental, esse sim, que eu critico, que inclusive está em algumas defesas da bandeira ESG. Depois pesquisem, vocês no curso já foram apresentados. Já foi apresentada essa agenda que tentam colocar aqui no Brasil. É uma agenda que, assim, você olha para em cima e fala, nossa, que agenda maravilhosa, bonita, que linda. Mas é bom questionar. Será que o pequeno, o médio empreendedor terá condição de colocar em prática aqueles pré-requisitos que estão presentes também na Agenda 2030, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Será que haverá condição? Ou esse pequeno e médio será engolido pelos grandes que vão conseguir cumprir esse pré-requisito? Nós estamos num país que um açougue se tornou o maior, vamos dizer assim, a maior potência no ramo da pecuária no mundo. Estou falando da Friboi, dos irmãos, né? Então, dono de banco, né? Banco original e tudo mais. Então é um questionamento que eu fico, né? A quem serve esta bandeira? Será que o único foco é justamente pensando no presente e no futuro do mundo? Será que é este o único foco? Quando eu ouço Macron falando do meio ambiente do Brasil, será que a preocupação dele está no que a Amazônia reflete para o mundo, pensando em qualidade de vida, ou ele está pensando em colocar barreiras para o agronegócio do Brasil que compete com o agronegócio da França? É isso que, né? E o que está por trás dessa... E aí, então esses movimentos, essa fala de alguns candidatos a presidente, agora inclusive o futuro presidente que assume em janeiro, teve falas que eu espero que o Congresso não vá nessa onda, porque é preocupante. A nossa soberania não deve ser colocada em jogo nunca, em nenhum debate, nem no debate acerca do meio ambiente. É só olhar para o mundo e falar qual a área verde que eles preservaram durante a sua história. Onde está essa área verde? Porque para falar algo de você, eu preciso ter na minha prática algo que você olha e fala, não, vou ouvir você, porque você é uma autoridade para no falar assunto. Aquilo, isso. Agora, quando você olha para a área preservada dos países, o Brasil era para ensinar, não era para aprender. Os valores invertidos, né? Então isso daí é um ponto que me preocupa. E quando você adquirir esse livro, você não terá o ambientalismo, que é essa pauta que o pessoal trata. Não, esse livro eu busco o repensar acerca da questão do ambiental a partir da educação financeira e da matemática
Também, por isso o termo matemática ambiental é fácil achar, viu? É isso que eu ia perguntar. Fácil achar. Onde quem está agora, né, ficar interessado depois dessa aula. É fácil achar, tem outros locais que estão vendendo, mas eu indico mais em conta o Clube de Autores. Eu vou deixar na descrição. Isso, Clube de Autores. Para facilitar. Colocou lá no Clube de Autores Matemática Ambiental. O primeiro que vai aparecer é este livro. Está programado. Assim que tiver, eu peço a sua licença para poder depois divulgar também nas suas redes sociais. Eu estou conversando com a Faculdade de Academos aqui de fazer uma sala debate sobre esse tema, onde nós vamos debater conta de água, conta de luz, enfim, pontos do livro. Se a pessoa tiver com o livro, faça ali uma dedicatória. A pessoa tem a oportunidade de trazer alguns pontos de vista. E é interessante, porque desses debates sempre sai coisa boa. Não tem nada melhor do que você ser um multiplicador de boas causas, que farão bem para a sociedade, farão bem para o seu país e com certeza fará bem para você também. Esse é um ciclo natural. Show, professor Samuel Reis. Professor, eu quero agradecer, tá? Muito mesmo. Veio de Jandira até aqui Guarulhos, no nosso estúdio, né, o podcast Destaque Show. E tanta coisa a agregar, tanto conteúdo. Né? Quero também já deixar aqui um próximo convite, né? Porque tem um testemunho aí maravilhoso. Eu quero dar um tempo para esse testemunho, esse milagre que Deus fez na sua vida. E eu sei que tem a ver tudo também com esse livro também, que está na dedicatória. Isso. Mas a gente vai deixar para uma próxima vez, porque tem tantos assuntos, tem tantas mudanças aí, né? Que a gente fica como uma surpresa, né? A pessoa compra um livro sobre matemática ambiental e recebe um testemunho na dedicatória de alguém que passou por uma experiência de quase morte. E hoje está aqui mais uma vez, glória a Deus. Como sempre falo, estou aqui mais uma vez para glorificar a Deus, porque não era para ser uma pessoa viva, né? Então, não existe pessoa, mas não era para estar vivo, né? Tem esse detalhe. Pelo que eu passei, pela situação que eu estive presente, se estivesse aqui, seria numa situação muito difícil. Talvez nem condição, talvez não teria condição de escrever um livro. Não tenho a menor dúvida. Esse era o prognóstico médico. Mas nós servimos o médico dos médicos. Amém. Né? E pensando nisto, aconteceu algo de sobrenatural na minha vida. Tá na dedicatória do livro. Em outro momento eu terei o prazer aqui de vir contar mais detalhes. Olha. E o mais importante, né, Samuel? Glorificar a Deus. Amém. Sempre. Amém. Sempre. Estando na posição de professor universitário, estando na posição de supervisor de ensino, ou estando em uma posição de cidadão, não importa a posição que você esteja, a gente precisa ser grato àquilo que nos fez bem. A graça me fez bem. A graça me fez bem. E eu citei até num podcast recentemente que eu fui apresentar o livro, e eu deixei muito claro que eu busco ajuda sempre. Alguém me fala, Samuel, qual que é a dica que você deixa? A minha dica é não tenha vergonha de dobrar o seu joelho e falar para o céu, me ajuda, Deus, porque eu não vou conseguir sem você. Amém. Tem dica melhor que essa? Não tem nada melhor. Professor, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família também. E também dentro do trabalho, no estudo, na prefeitura, ali, em todos esses, agregando nesses ensinamentos, conteúdos muito valiosos que faz a diferença muito grande. Sou suspeito de falar porque é meu professor, estou aqui com ele e tem, graças a Deus, trazido muito ensinamento. Você indica os cursos? Eu indico. Então, pessoal que está assistindo aqui, ficar aqui na Bom Clima. Não precisa ser só de Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos, no Bom Clima. Isso, o Polo fica aqui. Pode ser, né? É online, tem curso online. O Polo fica aqui. Né? Então, você que é de Guarulhos, ali na Avenida Bom Clima, né? Aquela Isso avenida, mesmo, né? Avenida Bom Clima. Em frente à Prefeitura de Guarulhos. Está lá a Faculdade de Academos. Tenho o prazer de lecionar no curso de Gestão Pública e no curso de Pedagogia, além de algumas pós-graduações que eu já fui convidado a lecionar. Então, se você gostou desse debate, se você gosta de liberdade, se você gosta de ensino de qualidade, aquela instituição está lá à sua disposição com preços, olha,
Muito show de bola. Muito show Ultimamente tem visto umas loucuras nas redes sociais deles que eu falava, nossa, rapaz, mas é esse o valor mesmo? Esse valor, gente, de verdade. Então cabe tá no bolso, viu? Tá Falando de economia, cabe no bolso. E um abraço, tá? Para a faculdade, a Academos. E olha, para os colegas também, né? Que talvez, com certeza, irão assistir também. Estão aí assistindo, tá? E que Deus abençoe grandemente mais uma vez. Pessoal, tivemos aqui em destaque professor Samuel Reis. Espero que você tenha gostado. Você que chegou até aqui, eu agradeço pela sua participação. Compartilhe, curta aí, compartilhe, comente aí. Vou deixar na descrição também do livro, os dados, contato, também tudo mais. Tá bom? Tchau, tchau e até o próximo podcast Destaque Show. Destaque Show, é isso aí. Deus abençoe. Amém. Fechou.